sabe? Viver o processo de Deus dói. Viver a promessa de Deus dói. Fazer aquilo que Deus tem pra você dói. Não sei, mas... enfim, vamos ver fazer esse vídeo. E ao mesmo tempo questionando, sabe, a Deus por algumas coisas que está acontecendo na minha vida, por algumas coisas que a minha vida, do rumo que está tomando. E alguns projetos que eu fiz, coloquei pra fazer. E questionando a Deus, por que nenhum desses projetos que eu estou fazendo está dando certo? Por que nenhum desses projetos que eu quero fazer não está dando certo? E hoje, cheguei de manhã em casa e falei assim, hoje eu não vou ficar em casa, eu vou sair pra caminhar, vou aparecer minha mente, não sei. E eu saí pra caminhar nesse momento, exato momento agora mesmo. Eu estou sentada no banco numa praça, porque eu saí pra fazer uma caminhada. E caminhei em silêncio, ouvindo uma música, questionando, Deus, por que os meus projetos não estão dando certo? Por que aquilo que eu quero não está dando certo? Senhor, mas eu tô te pedindo pro Senhor abençoar, tô te pedindo pro Senhor estar comigo, mas por que não tá dando certo? E Deus falando assim no meu coração grandemente e me questionando, mas esses projetos que você está fazendo, é os projetos que eu quero pra você? É os projetos que eu tenho pra você? Você já se perguntou isso? E eu comecei a questionar, mas como, Senhor? Se não é os projetos que o Senhor tem pra mim, quais são os projetos que o Senhor tem pra mim? E o Senhor falando, eu já falei no seu coração o que eu quero da sua vida. E só que muitas vezes a gente não quer seguir aquilo que Deus está mandando a gente fazer, ou o que Deus está mostrando. A gente quer viver os nossos planos, a gente quer viver aquilo que a gente acha melhor pra gente. Eu estou nesse exato momento fazendo assim. E Deus falando comigo, enquanto você não fazer a minha vontade, não fazer o que eu mando você fazer, eu não vou abençoar. Eu não vou estar com você. Eu não vai progredir, não vai ir pra frente. E a gente se frustra. A gente fica triste, a gente pensa pensamento negativo, pensa que Deus não está vendo a nossa aflição, que Deus não está escutando nossas orações, que Deus não está nos vendo. Mas na verdade não é isso, na verdade é porque Ele não tá não é aquilo que Ele quer pra gente, não é o negócio que Ele quer pra gente. O que Ele tem pra gente é diferente daquilo que a gente acha que é aquilo. Só que muitas vezes a gente acha, mas esse plano aqui Deus pode abençoar. Esse projeto que eu tenho aqui, eu tenho certeza que Deus está que é um projeto de Deus. Só que às vezes não é. Porque os projetos que Deus tem pra gente é muito melhor. É muito melhor, só que a gente quer se apegar com os projetos que a gente vê que é bom, só que não é bom, não é aquilo que Deus quer pra gente. E a gente se frustra, a gente fica triste, a gente fica magoado, a gente começa a questionar Deus, a gente começa a falar, mas Senhor, o Senhor não está vendo o momento que eu estou passando, o Senhor não está vendo o momento de aflição que eu estou passando nesse momento, mas por que, Senhor, o Senhor não abençoou os meus planos? Por que, Senhor, o Senhor não abençoou os meus projetos? E ao mesmo tempo Deus falando, eu não vou abençoar enquanto você não estiver fazendo aquilo que eu quero que você faça. E muitas vezes a gente não está fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente está fazendo algo que é o desejo do nosso coração. Algo que é aquilo que a gente acha que é bom pra gente. E a gente fica, mas Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? E eu também tive um momento me questionando, mas Senhor, você não está ouvindo minhas orações? O Senhor... E ao mesmo tempo Deus falando, eu estou ouvindo suas orações. Só que eu estava tão aflita, falando pra Deus o que eu queria e não ouvindo o que Ele queria pra mim. E hoje eu saí pra esparecer a minha mente, não entendi o que Deus quer pra mim. Quando a gente tem um chamado, não adianta a gente querer fugir do nosso chamado, não adianta a gente querer ir pela contramão, porque Deus tem um chamado. Porque Deus tem um chamado pra gente. Então quando a gente tem um chamado de Deus, aquele chamado que Deus tem pra gente, não adianta a gente fugir, não adianta a gente querer fazer a nossa vontade. Não adianta. Porque não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus.
E eu não sei, de alguma forma, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu questionei a Deus, eu tô aqui no meio da praça, passando um monte de gente. E as pessoas passando, ficam olhando, né? E Deus falou, eu falei, meu Deus, as pessoas estão olhando, eu vou gravar o vídeo. Deus perguntando, enquanto você se preocupar com o que os outros acham a seu respeito, o que as pessoas estão achando, você vai continuar parada. Você vai continuar estagnada no seu chamado. Você vai continuar da mesma forma e na mesma situação que você está. Enquanto você estiver preocupada com o que os outros estão achando a seu respeito. Se preocupa com o que eu acho a seu respeito. Então muitas vezes a gente fica se questionando e preocupado com o que os outros vão achar a nosso respeito, com o que os outros vão falar. Mas enquanto a gente estiver preocupado com as questões do mundo, o que as pessoas vão achar, o que se tá feio, se tá bonito, a gente não prossegue. Enquanto a gente fechar os nossos olhos naturais e focar somente no espiritual, pode ter certeza que o mover de Deus vai vir sobre a nossa vida. E eu espero que de alguma forma esse vídeo fale com você. Se chegar até você é porque Deus tem algo para falar com você, assim como Ele falou comigo. E que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E quando você estiver aflito, se acalma e escute a voz de Deus. Muitas vezes a gente não está ouvindo o que Deus está falando com a gente porque a gente está numa tribulação tão grande que a gente não consegue escutar Deus falar com a gente. Mas é isso. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Que esse vídeo falou com você, que você curta esse vídeo. Segue o canal. Vamos fazer aquilo que Deus chamou para a gente fazer.